Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje, quase que eu deixei minha garrafinha de água cair. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 6 de maio. A nossa leitura bíblica está lá em Salmos 55. Deixa eu ver aqui qual é a palavra-chave. A nossa palavra-chave é decidir. Glória a Deus. Eita, peraí que meu olho tá que coça aqui. Ai, gente, que agonia. Decidir. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Salmos 55. A confiança em meio à perseguição. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror que se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba. Voaria e acharia descanso, eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria no vendaval da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os teus conselhos, porque eu vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela. Nas suas muralhas, dentro delas, reinam a corrupção e a maldade, a destruição no meio da cidade. Das suas praças e não se afasta a opressão e o engano. Porque não é o inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, nem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia, mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura. Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livrará a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos os que são contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Violou a sua aliança e a sua fala era mais macia do que a manteiga. Porém, no coração havia guerra e as suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lancem os seus cuidados sobre o Senhor e ele sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, o lançará na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos teus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Aleluia. Agora nós vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Palavra-chave, decidir. Hoje nós vamos para o dia 6 de maio. Escolhas que vão além de você. As escolhas assertivas que você fizer no presente deixarão um legado futuro de excelência. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Salmos 127, 3, 4. A filosofia ensina que somos frutos do meio em que vivemos, como a cada um de nós fosse uma colcha de retalhos.
montadas a partir do seu ambiente e das pessoas que nos cercam ao longo da vida. Nasci em um lar totalmente desestruturado por causa das alterações de humor que o álcool causava no meu pai, transformando-o em um homem violento com todos, fazendo que até mesmo os meus 3 primeiros irmãos não sobrevivessem muito tempo. Por causa disso, certa vez uma pessoa me perguntou se eu guardava rancor do meu pai. Eu lhe respondi que nunca guardei mágoa do meu pai, pois apesar de tudo, a minha mãe sempre disse que havia bondade nele e que o que deixava aquele jeito era o álcool. A minha maneira de enxergar a minha família mudou graças à minha mãe. Apesar de não ter uma família perfeita, eu podia ver de fato um propósito, algo bom. Essa foi uma das coisas que a minha mãe sempre me ensinou. Por isso, sou muito grato a ela. Em alguns dias, comemorando o Dia das Mães, como sou grato, tenho plena certeza de que sou resultado das escolhas que a minha mãe fez, diante das circunstâncias e da fala dela a respeito do meu pai. Pois se eu houvesse nutrido ódio e mágoa dele, certamente não teria o coração que eu tenho hoje e com certeza não estaria no lugar onde eu estou. Não podemos escolher que os outros farão a nós, mas podemos sim escolher a forma de reagir, absorver e catalisar as experiências que a vida nos dá. Se estamos onde estamos hoje, entendamos que tudo isso foi fundamental para chegarmos até aqui e seguirmos em direção ao nosso destino em Deus. Glória a Deus. Eu gostei muito desse texto de hoje porque o Júnior fala da mãe dele. A mãe dele casou com um alcoólatra, que foi o pai do Júnior Rochirola. E o cara, gente, ele era um monstro. Os 3 primeiros irmãos do Júnior morreram justamente por agressões físicas. Sim, da mãe. Teve uma vez que o pai bateu tanto na mãe que a mãe teve um parto e o menino nasceu morto. Aí teve outro que o menino nasceu com problema cardíaco de tanto apanhar no coração, dentro do ventre. Era uma confusão, entendeu? A primeira surra que o Júnior tomou, ele tinha 7 meses de vida. 7 meses. Vocês têm noção do que é isso? Um bebezinho de 7 meses tomando pau, briga, birra, soco, pontapé. E ele hoje é um grande pastor, um homem de Deus, alguém de excelência para essa nação e está indo agora alcançando níveis internacionais. Mas toda essa perseguição na família do Júnior, porque o diabo, ele sabia que sairia algo precioso dali. Eu quero saber qual a situação que você está vivendo hoje. Você sabia que provavelmente você está passando muita luta, provavelmente. Ou você precisa de libertação, né? Ou você precisa de reconhecer Jesus. Ou se você já é uma pessoa de Deus e não entende por que tanta luta, é porque existe algo precioso para sair de você. E o diabo, ele é o nosso perseguidor. Então, nessa manhã, é uma manhã de decisão. É uma manhã em que você decide permanecer ou não. Eu quero saber que se você, diante das suas circunstâncias, você vai permanecer no amor, na fidelidade, no bom senso. Eu quero saber se você vai permanecer na palavra, em Cristo, em Deus Pai. Você precisa permanecer, você precisa decidir que caminho você vai tomar. Você que é uma mãe separada, divorciada ou até viúva, qual é a imagem que você tem colocado para os seus filhos, no imaginário dos seus filhos, do seu ex-companheiro? Eita! Toma cuidado. Você pode destruir o caráter dos seus filhos ou a personalidade deles por expor as mazelas do pai deles para eles. Você pode criar feridas na alma deles em que nunca mais eles vão ser livres.
Nunca mais. Existem mulheres que hoje estão atormentando a mente, o cognitivo dos seus filhos. Então hoje decida pela boa parte. Decida não falar mal de ninguém, inclusive do seu ex. Pô, ele é um péssimo pai, tudo bem, a gente sabe. Mas as crianças ainda não precisam saber. Elas são muito mais inteligentes do que você imagina. Na hora certa, no momento exato, você vai ver como eles vão entender, porque criança é coisa inteligente, é criança, adolescente, adulta, todo mundo vendo. Você não precisa minar o outro pelo que você está passando. Isso mesmo, ó. Minha filha sempre pergunta pelo pai. Eu falo que ele tá em viagem, um dia volta para ver ela. Isso. Se ele ligar, né? Mas você também pode falar a verdade. Você só não pode expô-lo. Você só não pode destruir o cognitivo dela. Você pode falar a verdade. Ó, separamos, ele tá em outra casa. E assim que ele se organizar, ele vai vir te ver. Entendeu? Você pode falar isso com ela também. Falar a verdade. Porque para sempre a pessoa viaja, nunca volta. Né? Tem que falar, às vezes, é importante falar a verdade. Né? Ó, a mãe dele, com certeza, a mãe dele é uma mulher de Deus, porque diante de tudo isso ela conseguiu ver as coisas boas no pai dele. Gente, vocês não tem... que ela só tem 4 anos. Aí tudo bem, com 4, 5 anos, tudo bem. Depois disso, você tem que introduzir a verdade mesmo, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Na verdade, é que ela decidiu ser crente. Ela decidiu crer. Ela se converteu depois, mas o coração dela é bom, o caráter dela era bom. A personalidade dela era pacífica. Ela não queria destruir o que já era destruído. Ela não queria acabar mais ainda com o que já era acabado. Sabe aquelas mulheres que não são amargas diante de tudo que elas passam? Eu lembro que eu assisti o testemunho do Júnior e ele fala que ele conseguiu dar um carro para a mãe dele. Ele fala assim, todo feliz, sabe? Eu dei um carro para minha mãe. Então assim, o pai dele morreu com 50 e poucos anos. O pai dele morreu, o Júnior tinha 14 anos. Foram realmente assim, só do Júnior 14 anos. Essa mulher deve ter vivido com ele bem uns 20, 22 anos, né? É muito forte o testemunho dele. E será muito forte o seu testemunho. O seu testemunho, entende? É isso, ó. O psicólogo do meu filho falou que temos que falar a verdade para as crianças, até onde eles devem saber, falando tudo de acordo com a Bíblia. É isso, por isso que eu falo, é melhor falar que nós somos separados. Porque quando você fala que o menino que você viajou, viajou, você dá a entender que ele volta. Ele não vai voltar. Então você vai gerar uma frustração na criança. Então ele vai passar por 2 lutos. A expectativa do pai voltar, que o pai não vai voltar. Só se restaurar o casamento, mas aí é um mover de Deus, você não pode determinar tempo. Porque uma viagem é como... Aí ele vai colocar na cabeça que todo mundo que viaja não volta. Por isso que eu acho legal, assim, falar a verdade. Falar a verdade. Essa história de papai viajou é quando a pessoa está no processo ali de separação em 1, 2 meses. E se não voltar até 3 meses, depois tem que falar a verdade. Mas aí fica com vocês, tá? É melhor saber a verdade. A criança, na linguagem dela, é melhor saber a verdade. Melhor saber a verdade. Quando é no inicinho, assim... Porque muitos casais se separam, 1, 2, 3, 4, até 6 meses depois voltam. Então, até 6 meses, você falar que o pai foi viajar, não tem problema, de verdade. Não há um prejuízo pro emocional da criança. Depois de 6 meses, você já tem mais de 6 meses que o seu marido foi embora, tem que falar, tá? Até 6 meses, você pode falar que foi viajar, que vai voltar, para que não exponha ele também. Mas depois, se passou de 6 meses, é importante falar a verdade. Mas aí também vai do seu emocional, tá? Quando você estiver pronta. Então, você precisa tomar decisões nessa manhã. Poliana, como que eu tomo boas decisões? Você precisa primeiro se aproximar do pai. O
O pai, eu não falaria, olha só, ela escreveu assim, uma outra. Falei sobre o que a Bíblia fala sobre o adultério e que o papai pecou contra Deus. E não é normal isso, mas é comum. Assim, eu, Poliana, não falaria sobre o adultério. Por que vocês se separaram? Olha, porque era um assunto de adulto, mas nós estávamos brigando muito. Então, foi melhor. Eu acho que a criança, até 13, 14 anos, eles não têm como trazer isso como um funil. O motivo, adultério, eu não falaria. Entendeu? Falaria que houve muita briga, porque é verdade, entendeu? Que era melhor assim do que viver em um lar com desarmonia. Você já falou, tá falado. Agora você colocar um peso de um adultério numa criança, depois você vê com o psicólogo. Eu acho muito pesado. Não, meu pai traiu minha mãe. Entendeu? Pode gerar revolta mesmo. Aí depois, quando a criança ficar adolescente, aí você conversa de uma forma clara e sem expor também. Entendeu? Mas eu acho que criança, gente, você decidir falar para ela sobre o adultério é muita coisa. Meu pai adulterou, né? Meu pai adulterou, ele traiu minha mãe e ele casou com a mulher que ele adulterou minha mãe e ele é casado com ela até hoje. Na época, minha mãe falou tudo da forma mais agressiva, brava. E ele é isso, ele é aquilo. E isso foi nocivo pra gente. Eu te falo por experiência própria. Se o pastor dele orientou, tá orientado. Mas eu passei por isso. Minha mãe estava muito revoltada na época. Ela falou mesmo, assim. Foi bem, nossa, do nada, sabe? Foi bem difícil. Então, assim, eu realmente acho que detalhes precisam ser preservados. Mas essa sou eu, tá? Se você for orientado pelo seu psicólogo, também seu pastor, então tá tudo bem. Então ele viu que seu filho tinha função cognitiva para isso. Mas vamos aqui, vamos conversar, vamos voltar para a nossa palavra. Então a gente precisa começar a decidir. E Poliana, como que eu tomo boas decisões? Só tem como você tomar boas decisões assertivas, quando você tiver a sua paternidade restaurada, curada. Poliana, com o meu pai, talvez perdoando o seu pai, se aproximando de Deus. As boas decisões estão lá no trono de Deus. Para você tomar boas decisões, você vai ter que ir para lá, para o trono de Deus, para você conseguir tomar boas decisões. Você entendeu o que eu disse? Ou vou falar de novo, As boas decisões estão lá no trono de Deus. Para você conseguir tomar boas decisões, você vai ter que ir para lá, acessar o trono de Deus, para você conseguir entender e tomar melhores decisões na sua vida. Porque exatamente tudo começa no Pai. Se você está tomando decisões ruins, é porque você está longe de Deus. Começa a se aproximar de Deus, que você vai começar a tomar boas decisões. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero exaltar o teu nome nessa manhã, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor nos revele o tamanho da beleza da tua santidade. Senhor, eu quero te condicionar todas as nossas decisões. E eu quero te pedir, comanda, Espírito Santo. Comanda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Comanda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, às 5h45, a gente está aqui para a gente continuar o nosso devocional. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.